Você ora e parece que suas orações estão batendo no teto? Você abre a Bíblia e as palavras estão ali, mas não estão mais falando como você, como antes? Você procura aquela voz suave que sempre te guiou e tudo que você encontra é silêncio? Um silêncio que dói, um silêncio que confunde, um silêncio que faz você se perguntar: Senhor, será que tu desististe de mim? Eu preciso te dizer uma coisa hoje ainda, e quero que você ouça com o seu coração. Deus não desistiu de ti. Deus não te abandonou, Deus não está distante de você. Deus te silenciou e tem propósitos nesse silêncio que vai mudar a sua vida inteira. Porque a próxima voz que você vai ouvir vai ser a voz dele. Não a voz das pessoas que opinam sobre esses processos. Não uma voz da tua dor que grita o tempo todo. Não é a voz do inimigo que sussurra mentiras nos teus ouvidos de madrugada. É a voz dele, direta, clara, definitiva, e quando essa voz vier, eu te garanto, tudo muda. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu acredito de todo o meu coração que não é por acaso. Esse vídeo te encontrou exatamente no dia certo. Você está numa fase que parece ser um deserto. Está clamando, mas não vê respostas. Você está fazendo tudo correto, orando, jejuando, congregando, lendo a palavra, e os céus parecem de bronze. Você até se sente esquecido, você se sente sozinho, você se sente como se tivesse virado o rosto para outro lugar. E, sinceramente, ninguém ao seu redor te entende. Ninguém entende o que você passa. Você não consegue nem explicar direito o que você está vivendo, porque por fora parece que está tudo bem. Mas por dentro tem uma fome de ouvir Deus que ninguém está vendo. E eu vim te dizer hoje, em nome de Jesus, esse silêncio que você vive não é abandono. Esse silêncio é a preparação. E nos próximos minutos você vai entender exatamente o que Deus está fazendo no seu silêncio. Eu vou te mostrar nesse vídeo 7 cenários bíblicos onde Deus silenciou alguém que ele amava profundamente. 7 histórias da palavra que vão te fazer entender que esse silêncio que você está vivendo hoje não é castigo, não é distância, não é desamor. E depois desses 7 cenários, eu vou te entregar 3 sinais inconfundíveis de que o seu silêncio está chegando ao fim. 3 sinais, exatamente. Você só vai entender se assistir tudo. Quando começarem a aparecer esses sinais na sua vida, você vai saber, sem sombra de dúvidas, a voz dele está vindo, está quase lá. Mas antes de eu começar, eu preciso te avisar de uma coisa. O 7º cenário é o que mais dói, o que mais vai impactar. Eu já aviso que você não deve pular o vídeo para lá. Não acelere, não desista no meio, porque tudo é um roteiro. Se você não entender tudo, você não vai compreender o final. A palavra de Deus diz em 1 Reis, no capítulo 19, que Elias estava na caverna, exausto, querendo morrer, e Deus passou por ali. E veio um vento forte, e ele não estava no vento forte, e Deus passou por ali. Depois veio um terremoto, depois veio um fogo, e Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio um cício, uma brisa muito suave, um vento muito suave. E nesse silêncio sussurrado, ali Deus estava. Anota bem isso no seu coração. Às vezes Deus se cala porque a próxima palavra que Ele vai falar com você não cabe nos barulhos da sua vida. Ele está esperando o seu silêncio interno, para então falar com você no silêncio. E quando Ele falar, vai mudar toda a rota da sua vida.
O primeiro cenário, vamos falar de José na prisão. Esse jovem, aos 17 anos, quando teve um sonho dos céus, Deus mostrou para ele que ele iria reinar, que sua família iria se curvar diante dele, que ele teria autoridade sobre nações. José viu o futuro com clareza, com nitidez profética, mas então o silêncio começou. Os irmãos jogaram ele numa cova, e mais silêncio. Ele foi vendido como escravo para o Egito, e mais silêncio de Deus. E aí ele trabalhou na casa de Potifar e foi acusado falsamente pela mulher do seu senhor. E mais silêncio de Deus. E aí ele foi para uma prisão, sem ter feito nada de errado, com a vida totalmente injustiçada. E mais silêncio. E lá na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro do faraó, e o copeiro até prometeu que iria lembrar dele quando voltasse ao palácio. Sabe quanto tempo durou esse silêncio? Foi mais 2 anos inteiros depois dessa revelação do copeiro. Mais 2 anos esquecido naquela prisão, 2 anos onde José devia ter pensado todos os dias: Senhor, eu tive aquele sonho contigo. Onde tu estás agora? Por que o Senhor se calou? Mas eu te preciso dizer uma coisa aqui. Deus não estava calado por descuido. Deus estava calado porque o tempo certo ainda não havia chegado. E se José tivesse saído da prisão um dia antes, ele não teria interpretado o sonho de Faraó. Ele não teria sido governador. Ele não teria salvo o Egito da fome. Ele não teria reencontrado a sua família para preservar a linhagem messiânica que traria Jesus ao mundo. Então, o silêncio de Deus na vida de José foi posicionamento estratégico. E eu quero te falar agora, profeticamente, na direção de quem está assistindo. O silêncio que você está vendo é posicionamento. Deus está te colocando no lugar exato, para que quando Ele falar, você já esteja pronto para subir. Então, atenção, não tente acelerar o silêncio de Deus com saídas humanas. José podia ter tentado fugir, subornar, mentir para sair antes da hora. Ele esperou. E quando Deus falou, um dia ele saiu da prisão e foi para o trono. Um único dia. E o Deus que te calou hoje é o mesmo Deus que vai te erguer amanhã. Então não force para aquilo que ele ainda não abriu para você. O cenário número 2 é Davi, um jovem nas cavernas. Davi era um menino simples, cuidando de ovelhas no campo, quando Samuel chegou na casa do pai dele e derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, diante de todos os seus irmãos mais velhos e até diante do pai, Davi foi ungido rei sobre Israel. Imagina o que passou no coração desse jovenzinho. Eu sou um rei, Deus me escolheu, Deus falou comigo, mas o trono não estava logo ali. Em seguida veio Saul, perseguindo ele de morte. Em seguida veio fugir para cavernas frias. Em seguida veio dormir entre pedras, comer escondido, ser tratado como um bandido foragido. Em seguida veio fingir loucura na frente de inimigos, para não morrer. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só foi coroado quando estava maduro. Foram mais de 10 anos no silêncio. 10 anos onde Deus parecia ter até esquecido a unção que tinha derramado sobre a cabeça de Davi. E foi esse silêncio que Davi escreveu nos Salmos. Foi nesse silêncio que Davi aprendeu a buscar a Deus sozinho, nas madrugadas, sem palco, sem audiência, sem reconhecimento. Foi nesse silêncio que Davi formou o seu caráter para suportar o peso que a coroa traria.
Eu preciso te dizer uma verdade que dói. Deus prefere calar você por 10 anos antes de colocar você sobre a promessa do que você conseguir antes e não se sustentar na promessa. Se Deus tivesse colocado Davi no trono no dia seguinte da sua unção, Davi teria sido outro Saul. Mas Deus calou para formar o caráter de Davi. Então, um conselho: o teu silêncio é academia. Você está sendo formado para o que vem depois. Não desprezes esse tempo. Anota tudo que Deus está te ensinando nesse deserto, porque vai ser teus salmos amanhã. Os salmos mais profundos da Bíblia inteira nasceram no silêncio de Davi, e os teus mais profundos vão nascer do teu silêncio. O terceiro cenário é o de Jó. Jó no monte de cinzas. Esse homem perdeu tudo em um único dia. Não foi gradual, foi de repente. Filhos, riquezas, saúde, reputação. E quando ele clamou a Deus por respostas, por mais de 17 capítulos da Bíblia, Deus estava calado. Imagine essa dor. Você chama o pai e ele não responde. Você pergunta por quê e o céu fica em silêncio. Você chora e tudo ecoa em volta. Os amigos tentaram falar por que Deus estava calado. E quase todos os conselhos deles eram errados, eram contrários a Deus. Eram acusações disfarçadas de espiritualidade, era religiosidade. Mas lá pelo capítulo 38, depois de tanto tempo de silêncio, Deus finalmente fala. E quando Deus fala, ele não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. Ele faz outras perguntas. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E Jó disse uma frase que mudou para sempre a história da fé. De ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus, que maravilha, que experiência maravilhosa. Então você entendeu? O silêncio de Deus levou Jó de uma fé de ouvir falar para uma fé de ver. Saiu da religião e entrou na revelação. Saiu da teologia herdada e entrou no encontro pessoal. Então, um conselho para você. Tem coisas que você só vai aprender no silêncio. Tem revelações que vão vir depois do choro. Não fuja desses vales, atravesse, porque do outro lado tem um Deus que você vai ouvir. Não vai só conhecer de ouvir falar, vai ver com os teus próprios olhos. O quarto cenário é Ana no ventre, com o ventre fechado. Sim, Ana era estéril. Ano após ano, ela ia ao templo, orava. Ano após ano, Penina, a outra mulher do marido, zombava dela. Ano após ano, Ana voltava chorando, com o ventre vazio, sem respostas. Então, imagine o silêncio de Deus diante de uma mulher que só queria ser mãe. Imagine cada Páscoa, cada festa, cada visita ao tabernáculo, e o ventre continuava vazio. Imagina a vergonha em uma cultura onde a mulher sem filhos era vista como amaldiçoada. Mas houve um dia em que Ana orou diferente. Ela não pediu mais um filho para ela. Ela ofereceu o filho para Deus. Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Eu te entrego. Sim, nesse momento o silêncio se quebrou. Ana gerou Samuel, e Samuel se tornou o profeta que ungiu Saul, ungiu Davi e mudou o destino de Israel inteiro. Então você percebe? O silêncio de Ana não estava parado, estava cozinhando. Deus estava esperando o coração dela amadurecer para entregar um filho
que não era só para ela, era para uma nação inteira. Então, um conselho para você. Tem promessas que Deus segura porque você ainda quer para você. Quando você entregar para Ele, então Ele vai te dar de volta multiplicado. O teu silêncio talvez esteja te perguntando: tu queres para ti ou tu queres para mim? Responda essa pergunta em silêncio agora para Deus. Você quer isso que você quer para você ou você vai devolver para Deus? O quinto cenário é Moisés no deserto. Sim, esse homem foi criado no palácio de Faraó. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia que tinha um chamado de libertação do povo dele. E aos 40 anos, ele tentou começar com as suas próprias forças. Ele matou um egípcio, mas depois ele teve que fugir para o deserto para não ser preso. E lá no deserto de Midian, Moisés ficou mais 40 anos pastoreando ovelhas dos outros, não as próprias ovelhas, as ovelhas do sogro. Foram 40 anos de silêncio, 40 anos onde o filho da princesa virou homem do interior, onde o intelectual virou pastor de cabras, onde o salvador frustrado virou apenas marido e pai comum. 40 anos achando que Deus tinha cancelado o chamado, mas Deus não tinha cancelado, Deus estava esperando o orgulho do palácio se desfazer para falar com Moisés numa sarça ardente. E quando Deus falou, Moisés voltou para o Egito, agora com 80 anos. E depois de 80 anos é que ele libertou um povo inteiro. Já era um idoso. 80 anos, hoje muita gente nem chega a essa idade. Mas o ministério de Moisés começou aos 80 anos. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. O Deus que silenciou Moisés por mais 40 anos foi o mesmo Deus que o usou poderosamente depois por mais 40 anos. Dos 80 aos 120 anos. Teu tempo no deserto não é castigo, é um currículo. Anota bem isso, currículo dos céus. Você está vivendo hoje para ser um testemunho amanhã, para ter um repertório, para saber o que é o deserto. Agora vamos falar sobre o sexto cenário, que é Marta. Marta diante do túmulo de Lázaro. E essa dói. Essas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigas íntimas de Jesus. Quando o irmão delas, o Lázaro, ficou doente, elas mandaram rapidamente chamar o mestre logo na hora. Esperaram, e Jesus não veio. Lázaro piorou, Lázaro morreu, Lázaro foi enterrado. 4 dias se passaram e só então, depois de 4 dias do enterro, Jesus apareceu. E a primeira coisa que Marta disse foi: Senhor, se tu tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sentiu a dor dessa frase? Se tu tivesses aqui. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Se tu tivesses respondido, se tu tivesses agido, se tu não tivesses se calado. Mas escuta bem o que Jesus respondeu, o que Jesus tinha em mente todo esse tempo. Ele não veio para curar uma doença, ele veio para ressuscitar um morto. O silêncio de Jesus não foi descuido, foi posicionamento para um milagre maior. E se Jesus tivesse vindo logo no primeiro chamado, Lázaro teria sido só curado. Mas como ele demorou, Lázaro foi ressuscitado. Você vê a diferença? Um conselho para você. Tem coisas na vida que Deus está deixando morrer. Precisa morrer. Porque o milagre que Ele tem para você é maior do que uma cura simples. É uma ressurreição.
Não confunda a demora de Deus com abandono. Deus está esperando o momento certo para fazer o impossível. Ele precisa fazer impossível para se tornar um milagre dele. E o 7º cenário, o mais poderoso de todos, Jesus na cruz. Por que me desamparaste? Olha que frase forte. Por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Esse cenário dói. O Filho de Deus, o Verbo eterno, o Cordeiro perfeito está pendurado num madeiro e ele chama Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me desamparaste? Você consegue imaginar isso? O filho clamando ao pai e o pai não respondendo? O filho amado experimentando o silêncio dos céus pela primeira e única vez em toda a eternidade. E por que o pai se calou naquele momento mais crucial da história? Porque Jesus carregava o teu pecado, carregava o meu pecado. Jesus carregava os nossos pecados, porque a santidade do Pai não podia olhar para aquilo naquele momento, porque Jesus estava com todos os nossos pecados. Então, nesse silêncio mais doloroso de todo o universo, Jesus comprou para mim e para você o direito de nunca mais sermos abandonados. Jesus passou por esse silêncio do Pai para que nós pudéssemos passar pelo silêncio com certeza de que não estaríamos sozinhos. E para que você possa dizer, mesmo quando o céu parece estar calado, eu sei que o Pai não me abandonou, porque o Filho já pagou esse silêncio na cruz. E o que parece hoje ser o silêncio na sua vida, na verdade está coberto pelo sangue de Jesus. Você não foi abandonado, você foi comprado. Você não foi esquecido, você foi lembrado para sempre. E se hoje você está vivendo esse silêncio, encosta sua cabeça na cruz. Lá você vai ouvir o eco das palavras que mataram para sempre o teu desamparo. Está consumado. O silêncio que parece te assombrar já foi vencido. Você só precisa se lembrar dessa vitória. E agora eu vou falar com você. Eu preciso parar um pouco aqui. Você já reparou que em todos esses 7 cenários, o silêncio de Deus serviu para alinhar alguma coisa em cada um dos personagens? José foi alinhado no caráter. Davi foi alinhado na maturidade, Jó foi alinhado em revelação, Ana foi alinhada em entrega, Moisés foi alinhado em humildade, Marta foi alinhada em fé. E na cruz, o próprio plano de redenção foi consumado para te alinhar com o Pai para sempre. Então, o silêncio é um lugar onde Deus nos alinha. E eu acredito de todo o meu coração que você chegou até aqui nesse vídeo é porque Deus está te chamando para um alinhamento profundo, agora mesmo. Não dá para continuar do jeito que estava. Não dá para continuar nesse silêncio. Esse silêncio que você sente é um convite para um realinhamento total. E foi para te ajudar exatamente nesse momento que eu organizei esse material de alinhamento bíblico completo das 12 áreas da vida. É um guia onde eu te levo, junto com a palavra de Deus, na minha mão, na sua mão, pelas 12 áreas estratégicas da sua vida, chamado finanças, casamento, família, mentalidade, propósito, relacionamentos, saúde espiritual, ministério e muito mais. Para que você possa usar no teu tempo de silêncio, não para murmurar. Seu tempo de silêncio não é para murmurar, é para se alinhar, para estudar a vontade de Deus, para saber qual que é a boa, perfeita e vontade dele. Então, olha bem o que eu vou te dizer agora.
Se Deus te calou, é porque tem coisas fora do lugar precisando ser alinhadas. E esse material completo te mostra área por área o que precisa ser ajustado, para que quando a voz de Deus vier, você já esteja pronto para obedecer no primeiro chamado, sem perder mais tempo no processo. E esse PDF você consegue adquirir diretamente comigo no meu telefone, que está na foto do meu perfil, pelo WhatsApp. Eu mando pelo WhatsApp também o PDF do material. Eu não consegui publicar ele ainda em livro, mas é um projeto futuro, preciso de patrocinadores para isso, ou uma editora que faça exatamente do jeito. A maioria das editoras mudam completamente os textos, então ele não fica extremamente bíblico e autoral. Eu não quero que perca a essência, então ele está com a essência original de como deve ser. Então, não perca mais tempo. Mas eu te garanto que esse conteúdo vai te custar muito menos do que continuar mais muitos anos no silêncio, sem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Tem um custo, sim, mas vai te custar infinitamente menos do que perder muito mais tempo no seu deserto, no seu silêncio. Vai agora, manda o WhatsApp e escreve alinhamento, para que eu possa saber que você quer adquirir. O preço original dele é R$ 29,00. E agora vamos falar sobre os 3 sinais. A sensibilidade espiritual volta. O primeiro sinal de que Deus está se preparando para falar com você começa quando você começa a sentir a presença dele, a voz dele falando novamente com você através de pequenas coisas. Você está dirigindo e uma música toca no rádio que parece feita para você. Você abre a Bíblia aleatoriamente e o versículo que você lê responde exatamente o que você estava esperando, o que você estava pensando. Você acorda no meio da noite com um nome no coração e você sabe que precisa orar exatamente por essa pessoa. Você começa a ter sonhos, a ter planos, e esses sonhos têm significados reais. Quando esses sinais aparecerem, presta muita atenção. Deus está afinando os teus ouvidos espirituais. Ele está tirando todos os ruídos do mundo. Quando ele falar de fato, você não vai confundir com a voz de Deus e os ruídos do mundo. O segundo sinal. A mesma palavra vem por várias fontes. Várias pessoas vão falar a mesma coisa. Isso é uma confirmação repetitiva. Você lê um versículo de manhã, à tarde um pastor prega exatamente sobre esse versículo num culto que você nem iria. À noite uma amiga te liga e te manda esse mesmo versículo num áudio sem você saber, ou até num grupo. E quando essas coisas começam a acontecer, não é coincidência. É Deus fechando todas as portas de dúvidas. É Deus dizendo, eu vou falar. E você vai poder dizer que não fui eu. Você não vai poder dizer que não fui eu. Então, anota bem tudo isso que estou te dizendo. Esses são padrões. São a maneira como Deus começa a falar novamente com você. Sinal número 3. Paz inexplicável antes das respostas. É uma paz que você não consegue entender. As circunstâncias não mudaram, o deserto não mudou, o silêncio não mudou, mas você sente uma paz como nunca. O silêncio ainda está. Não é resignação. Não é que você desistiu. É certeza mais absoluta do que nunca. É aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vem antes das respostas virem. Como se o teu próprio espírito já estivesse ouvindo sim, antes do ouvido natural. Então, você lembrou dos 7 sinais, né? Davi na caverna, Jó no monte de cinzas, Ana com o ventre fechado, Moisés no deserto de Midian, Marta diante do túmulo de Lázaro e Jesus na cruz do Calvário. E os sinais, sensibilidade espiritual voltando, confirmação repetitiva, e vindo de várias fontes e paz inexplicável. Então,
A palavra do Senhor diz em Salmos 50, versículo 3, o nosso Deus virá e não ficará calado. Anota essa palavra no seu coração agora mesmo. Não ficará calado. É promessa, é decreto, é a garantia. A boca que parece silenciosa hoje, vai falar amanhã. Quando ele falar, vai mudar o teu mundo inteiro. Então, antes de sair do vídeo, curte, comenta, compartilha. Comenta qual desses cenários te identifica mais e comenta também que você tem interesse no material de alinhamento, e quem já adquiriu, comenta também o quanto tem se beneficiado, o quanto tem acelerado o seu processo de amadurecimento durante o silêncio de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que esse silêncio que parece abandono se transforme em um sício tranquilo da presença de Deus. E que a próxima voz que você vai ouvir seja a voz do Pai te chamando pelo teu nome. E que você saia do seu deserto não do mesmo jeito que entrou, mas com uma unção fresca, o caráter formado e a missão clara. Então, sabe por que Deus te silenciou? Mas a próxima voz que você vai ouvir vai ser a voz dele, tá? A voz do silêncio vai parar. E quando ele falar novamente, nada na tua vida vai continuar do mesmo jeito que é até agora. Em nome de Jesus, recebe essas profecias. Em nome de Jesus. Amém.